Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Separei pra essa rodada apenas 7 jogos, né? Como vocês já estão acostumados aí, segunda-feira a gente não costuma assim ter uma grade muito boa, mas até que nessa segunda-feira aí eu consegui analisar alguns jogos interessantes. Não postei esse vídeo ontem, né? Como é de costume, porque fiquei sem energia aqui na minha região, então fiquei impossibilitado de mexer no computador. E com isso eu vou estar postando esse vídeo agora, que acredito que vai dar pra gente pegar alguns jogos, né? Lembrando que o primeiro jogo aqui começa 2h30, eu tô gravando esse vídeo aqui meio-dia e 40, então dá tempo da gente pegar esses jogos aí. E no final do vídeo, como é de costume, né, eu vou estar lançando aí pra vocês 2 bilhetes prontos pra essa rodada de segunda-feira, tá show? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Só peço ajuda aí pra quem não foi inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like no vídeo que é muito importante também, tá? Agora vamos ao que interessa, né? O primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato da Turquia, Superliga, jogo entre Başakşehir contra IN Malatyaspor. A gente vai ter esse confronto aí 2h30 da tarde, jogo na casa do Başakşehir, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O Başakşehir vai fazendo uma campanha razoável, até o momento 6º lugar aqui pro time. Chegou a ficar aqui no grupo dos 4 primeiros, mas infelizmente o time aqui nos últimos 5 jogos andou vacilando, né? Conseguiu apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate, né? Com isso caiu e viu times aqui como Alanyaspor e até mesmo o Fenerbahçe passar e pegar aqui a terceira e a quarta posição. Mas o time vai pegar uma equipe que está em último lugar, né? Que é o IN. O IN aqui está em 20º lugar, né? O último lugar aqui com 5 vitórias, 5 empates e 20 derrotas. Dos últimos 5 jogos venceu apenas uma, empatou uma e perdeu 3, né? Mesmo retrospecto aqui do Başakşehir. A diferença é que o Başakşehir jogando em casa é uma equipe chata, né? Até o momento aqui tem 9 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, enquanto o IN jogando fora de casa venceu apenas 2, né? Empatou 2 e perdeu 11. Nos últimos 5 jogos aí perdeu 4 e empatou 1. No confronto direto aqui, se a gente for pegar o Başakşehir jogando em casa contra esse time do IN, tem a vantagem, né? Empatou 2 e venceu 3, né? 3 vitórias do Başakşehir. E nesse confronto aqui, acredito que não vai ser diferente, galera. Acredito aí que o Başakşehir vai vencer esse jogo e acredito até numa vitória aí com uma vantagem de pelo menos 2 gols ou mais. E com isso a gente pode estar indo com a dica casa, -1 handicap asiático e a probabilidade 3-1 casa. Quem prefere também tem o mercado de gols que é interessante, né? O mais de 2 gols e meio, ou até mesmo mais de meio gol no primeiro tempo. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato Holandês, segunda divisão, jogo entre Jong Ajax contra Oz, jogo que acontece aqui 3 horas da tarde, jogo na casa do Jong Ajax, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, porém a gente vai ver aqui que o Oz venceu a última rodada o Volendam, né? Lembrando que o Volendam era o vice-líder, né? No caso né? O vice-líder do campeonato, e o Oz simplesmente venceu fora de casa o time do Volendam, né? Então é uma equipe chata, é uma equipe que tem um costume aí de marcar bastante gols fora de casa. E nesse confronto aí acredito que não vai ser diferente, né? O Jong Ajax pode até vencer, mas acredito que o Oz tem chance de marcar pelo menos um golzinho nesse jogo, né? Já o Jong Ajax, por sua vez, tem um dos melhores ataques do campeonato, né? O time tem 68 gols marcados e 54 gols sofridos, ou seja, uma equipe que marca bastante gols, mas também sofre muitos gols, né? Tem uma média aí de quase 2 gols sofridos, por exemplo, por partida. E nesse jogo aqui, acredito que o Jong Ajax, jogando em casa, tem chance aí de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. Com isso, a gente pode estar indo com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos pro próximo jogo, mais um jogo aqui da segunda divisão da Holanda, jogo entre Jong PSV contra Volendam, jogo que acontece 3 horas da tarde. No último jogo aí, como eu acabei de falar, né, o Volendam deu mole, perdeu pro time do Oz jogando em casa, e acredito que agora o time vai em busca aí dessa vitória fora de casa, ainda mais que vai pegar o Jong PSV que tá aqui no meio da tabela, não tá brigando para ser rebaixado e também não tá brigando para poder conseguir nada aqui na parte de cima, né, simplesmente vai ficar aqui nesse meio da tabela mesmo. E com isso o Volendam pode tirar proveito disso e vencer esse jogo jogando fora de casa, né? Lembrando que dos últimos 5 jogos aí, o Volendam perdeu 3 e empatou 2, não venceu nos últimos 5 jogos. E o time só tinha uma derrota, né? Antes disso. O time só tinha uma derrota no campeonato, tava fazendo uma temporada muito boa, chegou a ser líder do campeonato e simplesmente caiu de produção aí nesses últimos jogos, né? Então, como eu falei, só tinha uma derrota e agora o time tá com 4 derrotas no campeonato, contando essas 3 nos últimos 5 jogos. Jogando fora de casa, o time só perdeu uma.
tem 7 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota fora de casa. E essa derrota foi recente, né? Foi pro time do Emen, que é o líder do campeonato. Jogando em casa, o Young PSV tem 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. É uma equipe aí que faz a temporada razoável jogando em casa, né? Mas eu acredito muito aí que nesse jogo aqui a gente vai ter duas possibilidades. Uma vitória do Volendam ou um empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica fora ou empate e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato da Romênia. A gente vai ter aqui a primeira divisão, né, disputa do título. Jogo entre Cluj contra o time do Arges. Jogo que acontece 3 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Cluj, que na minha opinião tem favoritismo total, né? O Cluj jogando em casa aí é uma equipe muito forte. Dos últimos 10 jogos aqui, a equipe venceu 8 e empatou 2. E o time do Arges jogando fora de casa aqui, a gente vai ver aqui que o time tem 2 empates, 3 vitórias e 4 derrotas. 4 não, né? 5 derrotas. Então é uma equipe que jogando fora de casa não apresenta um bom futebol, né? E no confronto direto a gente vê que o Cluj tem favoritismo total. Dos últimos 5 jogos jogando em casa contra esse time do Arges, o time venceu 4 e empatou 1. E com isso a gente vai ter favoritismo total aqui pro Cluj conseguir essa vitória, né? O Cluj aqui que tá em primeiro lugar, né? Até o momento fez 2 partidas aqui nessa disputa do título. E simplesmente o time tem um empate e uma vitória, enquanto o time do Arges, em 2 jogos, 2 derrotas. E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, né? Não acredito aqui que o Arges vai se surpreender de vencer ou até mesmo empatar. Então, a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, Série A, o jogo entre Milan contra Bolonha, jogo 3h45 da tarde. Nesse jogo aqui o Milan grande favorito aí para vencer, né? Lembrando que o Milan tá com a mesma pontuação agora do Napoli, né? A Napoli aí conseguiu uma reação no campeonato e tá com a mesma pontuação aqui do Milan, então o Milan tem noção disso e vai em busca aí de uma vitória para poder abrir 3 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, que é o Napoli, né? Que é seu arquirrival aí. E lembrando também que tem a Inter de Milão aqui, né? Que tá com um jogo a menos, com 63 pontos, então se vencer esse jogo vai a 66 também, fica tudo embolado esse campeonato italiano, então o Milan não pode dar essa bobeira aí de empatar ou até mesmo perder esse jogo aí contra o Bolonha, né? Lembrando que o Bolonha tá aqui no meio da tabela, né? Em 13º lugar, é uma equipe que tem 9 vitórias, 6 empates e 14 derrotas, jogando fora de casa, o Bolonha só venceu 3, empatou 3 e perdeu 8, né? Dos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate, enquanto o Milan jogando em casa aí tem 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Dos últimos 5 jogos aí tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota apenas. E no confronto direto, o Milan jogando em casa contra o Bolonha sempre costuma ganhar, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos, o Milan venceu os 5 aí no confronto direto contra o Bolonha, jogando em casa. Então nesse jogo aqui a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Premier League, jogo entre o time aqui do Crystal Palace contra o Arsenal, jogo 4 horas da tarde. Jogo na casa do Crystal Palace jogando em casa é chato. Quem conhece esse time sabe que ele é enjoado jogando em casa, né? Eu, por exemplo, não apontaria um favoritismo total pro time do Arsenal. A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos, o time jogando em casa, né, o Crystal Palace, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Então vocês veem que não é uma equipe que tem um retrospecto tão ruim quando joga em casa, né? Inclusive os jogos mais recentes aí conseguiu uma vitória contra o Everton, conseguiu um empate contra o Manchester City, né? O poderoso Manchester City. Vamos ver mais aqui. Conseguiu empatar aqui com o Southampton e venceu o Norwich aqui também, né? Então, é um time chato. O Arsenal, por sua vez, jogando fora de casa, é uma equipe que faz a campanha boa. Até o momento aí são 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Querendo ou não, aí as derrotas foram para a equipe chata, né? Por exemplo, Liverpool, Manchester. E teve essa derrota aqui nessa Copa aqui, que esses times europeus não ligam muito para essas Copas, né? Então acabou perdendo aqui pro Nottingham, que perdeu aqui de 1-0, né? Mas, enfim, dos últimos 3 jogos jogando fora de casa, conseguiu aí 3 vitórias, né? Venceu o Wolverhampton, que é uma equipe chata, venceu o Watford, que já é uma equipe fraca, e venceu o Aston Villa, que também é uma equipe chata. E com isso, nesse jogo aqui, galera, o que eu analisei e consegui ver
um mercado interessante for o mercado de gols. Acredito que o Crystal Palace jogando em casa tem chance de marcar um gol, ou quem sabe até mais. E o Arsenal mesmo jogando fora de casa também tem chance aí de marcar pelo menos um golzinho, né? A gente poderia até ir com a dica ambos marcam, que na minha opinião tem valor, mas por segurança, né? Vai que acontece aqui do Arsenal vencer por 2-0 ou até mesmo o Crystal Palace vencer por 2-0. A gente foca no mercado de mais de um gol e meio, que na minha opinião a gente tem chance de assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. Então a gente vai com essa dica, mais de um gol e meio e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato Português, Liga Portugal, jogo entre Porto contra Santa Clara, jogo 4h15 da tarde. Nesse confronto aqui, favoritismo total para o Porto, né, que é líder do campeonato, mas já vê aí o Sporting na cola, né, o Sporting Lisboa aí tá com 70 pontos, 3 pontos a menos aí do que o Porto. Então o Porto não pode nem pensar em vacilar. Vai pegar o Santa Clara que está aqui no meio da tabela, né, é uma equipe que empata bastante, mas eu acredito muito aí no favoritismo do Porto para vencer esse jogo, né. O Porto tem um ataque muito efetivo, 68 gols marcados, 19 gols sofridos, enquanto o time do Santa Clara tem 30 gols marcados e 43 gols sofridos, né? No confronto direto a gente vai ver aqui que o Porto sempre costuma se dar bem, né, contra esse time aí do Santa Clara, são 4 vitórias do Porto e uma vitória aqui do Santa Clara apenas. Nesse confronto, galera, eu acredito muito aí que a gente vai ter chance de assistir gols logo no primeiro tempo, né? Eu acredito que vai ser um jogo aí aberto, com chance de pelo menos 3 gols ou mais, e no primeiro tempo a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol. Eu acredito aí que esse mercado de gols no primeiro tempo, nesse jogo aqui, tem muito valor. Quem quiser focar aqui na vitória do Porto no primeiro tempo, a odd está muito boa e tem grande chance de bater também. Eu, particularmente, acho bem interessante. Mas, por segurança, né, como a gente está falando aí de palpites com segurança, inclusive para botar no bilhete, a gente pode pegar o mercado de gols no primeiro tempo, que é muito bom. Então, com isso, a gente vai com a dica, né, a dica principal, que é mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 3-1 casa. Quem quiser aí pode pegar aí o Porto para vencer no primeiro tempo, como eu falei também, que é bem interessante. Para fazer aposta simples, tá, galera? Enfim, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites dessa segunda-feira. Se você gostou, deixa um like no vídeo aí que já é importante demais. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. E agora eu vou estar deixando aqui para vocês aqui 2 bilhetes prontos. E o primeiro é esse daqui, ó.